meu povo, meninos e meninas do 6º ano. O que é que a gente vai fazer hoje? Ver o TD de História. Vamos analisar as questões, fazer uma revisão sobre o conteúdo abordado no TD. Mas lembrando a vocês que fazer revisão, dar dicas e explicar o TD não é dizer resposta. Então, no momento que eu estiver explicando, você que sabe a resposta, ó, boca fechada, para não falar a resposta aqui na aula. A não ser que eu diga assim, pode falar, pode responder. Mas tirando isso, não falem resposta. Guarde ela para você, ó, aqui no fundo do seu coração, certo? Se não entender, pergunte. Não entendeu? Pergunta de novo. E não entendeu de novo, professora? Pergunta de novo. Esse é o momento de vocês fazerem o quê? Perguntarem, tirarem suas dúvidas. E vamos deixar de conversa paralela no chat. Esqueça o que tem lá. Preste atenção aqui, ó. Analise a beleza. E no que eu vou falar para vocês. Compreendido? Então, bora lá para a chamada. Tem aluno que não responde, tenha cuidado, responda, para você não ficar com falta. E lembrando a vocês que a sua participação nas minhas aulas ao vivo, vocês têm pontuação de participação. Lá no Class tem a pontuação correspondente, tá bom? E as atividades também. Já conversamos sobre isso. Bora lá. Anne Sofia. Presente. O Eduardo Holanda já tá dizendo presente, agora que eu comecei. Isso é para não correr o risco de ficar com Foi sem falta, né? querer, tia, foi sem querer. Para não correr o risco, né? Tá bom. Eu tinha colocado um presente aqui, Só mas vai aí esperar. era. Tá Aí bom. quando a senhora tinha apertado, sem Não. querer. Tem problema não. Então, Anne Sofia, Presente. Kaique, Cauã, Presente. Davi, Presente. Eduardo Otaviano, Presente. Eduardo Holanda, Presente. Elisete, Presente. Gabriel Alves, Presente. Gabriel Kaique, Heitor, Presente. Heitor, Presente. Presente. João Guilherme, Kelton, Lorena, Luana, Presente. Maria Larissa, Presente. Patrick, Renan, Sofia Caetano, Sofia Ketley, Vinícius. Presente. Vinícius? Bora lá. Dentro do nosso assunto da primeira e da segunda questão, é o mesmo assunto, então preste atenção que eu vou relembrar aqui com vocês. Lá no comecinho de março, que foi que a gente viu nas nossas aulas, teoria do criacionismo e a teoria do evolucionismo. Então, isso quer dizer que dentro da nossa história, da história humana, nós temos duas teorias para a nossa existência. A criacionista, que é baseado na Bíblia, nas Escrituras, então fala que a nossa existência ela veio de Deus, do ser divino. E a segunda teoria é a evolucionista, de acordo com as pesquisas, com as ciências, com os geógrafos, com os historiadores, ou seja, de acordo com os pesquisadores, eles conseguiram comprovar, através dos seus estudos, que a evolução humana ela veio dos primatas. E como foi que eles comprovaram isso? Quando eles encontraram lá na África um esqueleto do período dos australopitecos, e eles conseguiram comprovar que a nossa existência, com base nas ciências, ela veio dessa evolução, da evolução dos primatas, onde a evolução do ser humano, dos homínidos, vem nas 5 categorias. Quais são as 5? Australopithecus,
Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens e Homo sapiens sapiens. Dentro dessa evolução dos homídeos, nós tivemos duas eras. Quais foram elas? A era paleolítica e a era neolítica. O que acontecia no período paleolítico? Os homídeos, eles eram nômades. O que isso significa? Que eles não tinham uma moradia fixa. Eles se deslocavam dentro do território. Em busca de quê? De alimento. Porque eles viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos. Então, o que era que eles acostumavam a fazer? Quando estava no período muito frio naquela região, os próprios animais começavam a se deslocar, ou seja, a procurar outro local para se aquecer, que fossem próximos de rios, que tivessem alimento para eles. Então, esses homídeos faziam o quê? Seguiam esses bandos dos animais, porque na visão deles, esses animais iriam encontrar um lugar quente, um lugar que tivesse alimento, e o próprio alimento desses homídeos eram os animais que eles caçavam. Então, nesse período, nós tínhamos quais categorias dos homídeos? Os australopitecos, os homos habilis e os homos erectus, na época do paleolítico. Vai para a era do neolítico, Homo sapiens e Homo sapiens sapiens. O ser humano vem sofrendo a evolução, onde lá no começo dos australopitecos, corpo coberto de pelo, coluna curvada, mãos no chão, pernas curvadas, então eles andavam sempre como se fossem agachados, retiravam da natureza o que eles necessitavam para se alimentar, ou seja, coletavam os frutos lá no Paleolítico. Com o passar do tempo que foi acontecendo, foram perdendo os pelos, as mãos foram se deslocando do chão, foram ficando mais livres, a coluna foi ficando ereta, ou seja, foi ficando com uma parte do tronco em pé, as pernas foram deixando de ser curvadas, foram ficando retas, e aí chegou na última geração, que é os Homo sapiens sapiens, da forma que nós temos hoje. A forma que nós estamos, de acordo com a teoria da evolução, a evolucionista, a gente sofreu modificação com o passar do tempo, dos australopitecos até os Homo sapiens sapiens. E aí, chegando nesse período dos Homo sapiens e dos sapiens sapiens, o que aconteceu na era neolítica? O corpo já sem pelo, necessidade de aquecer o corpo, começaram a fazer o quê? Roupas com a pele dos animais, deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, ou seja, ter moradia fixa, morar naquele território onde eles costumavam se apropriar de terras próximas dos rios, porque aquela água ia ser como uma fonte de sustento para suas atividades econômicas e propriamente para o seu alimento. Então, começaram a construir as casas de madeira, pedra e barro. As casas passaram a ser maiores, ou seja, ter mais estruturas. Homens, mulheres e crianças tinham funções diferenciadas. Eles viviam em grupos, em comunidades de 20, 30 pessoas. Ambos se ajudavam. Além da caça, da pesca e da coleta de frutos que eles já praticavam lá no Paleolítico, aqui no Neolítico, além desses três, o que era que eles faziam também? A agricultura, ou seja, o cultivo, a plantação, a criação de animais, a pecuária, que era o pastoreio, e a comercialização, a troca de sementes. Então, lá na era do Neolítico, o que era que eles faziam? Praticavam 3 atividades: caçar, pescar e coletar frutos. Na era neolítica já eram o quê? 6 atividades: caçar, pescar, coletar frutos, agricultura, pecuária e o comércio, que era a troca de sementes.
Com base nisso, a gente já vai responder praticamente o TD, que é o nosso assunto de revisão. No que eu falei até agora, alguma dúvida? Conseguiram compreender? Querem que explique mais alguma coisa que vocês não entenderam? E aí, podem falar. E aí, meu povo? Todo mundo entendeu tudo? Sério? Então, todo mundo vai se garantir no TD, né? Olha, ó, de olho em vocês, viu? Bora lá. Primeira questão fala o seguinte. Gabriel, tu já entregou o TD? Tá de parabéns. Não esperou nem aqui, né? Mas, bora lá. Primeira questão fala assim, ó. Há pessoas que pensam que o bicho da goiaba nasce espontaneamente da goiaba. Qual teoria sobre a origem da vida tem explicação dessa frase, desse enunciado? Meu povo, não é para falar. Tranca a boca. Só quem fala sou eu, a não ser que eu pergunte, tá bom? O bicho da goiaba, ele está relacionado, não é para falar, é só para você pensar, com a teoria do criacionismo, ou seja, criação de Deus. Goiaba estava lá na geladeira, bem bonitinha. De repente você pegou ela, cortou. Quando você abriu, tinha um ser habitando ela. Olha que lindo! E ela lá. O que é que você vai fazer? Joga no lixo, não joga? Aí é com você. Mas nesse ponto, não é para falar, tá, meu povo? É só para pensar. Foi eu, você ou você, ou seja, foi o ser humano que colocou esse bichinho lá dentro da goiaba, ou ele nasceu lá assim do nada? Você vai pensar. Se ele nasceu do nada, foi uma criação divina. Aí você vai dizer que é a teoria do criacionismo. Se você pensou que alguém colocou o bichinho lá, então você vai colocar a teoria da evolução. Ou é teoria do criacionismo ou é teoria da evolução. Primeira questão, deu para entender? Sim. Sim, tá fácil, não tá? Não vai dizer que tá difícil, não. Segunda, pode-se dizer que o criacionismo caracteriza-se pelo. Na segunda questão é apenas um item. Eu vou ler cada um e fiquem atentos às dicas, tá bom? Item A diz assim, ó. Todas as espécies dos seres vivos existentes evoluíram ao longo do tempo, seguindo as leis da seleção natural. As leis da seleção natural, agora vocês vão me responder. É relacionada com a teoria do criacionismo ou a teoria do evolucionismo? Qual das duas? A seleção natural. E aí? Evolucionismo. Oi? Fala aí de novo, que não deu para entender por causa do barulho. A seleção natural, ela está relacionada com a teoria do criacionismo ou com a teoria do evolucionismo? Eu quero que vocês me respondam, pode falar. Evolucionismo. Teoria do Evolucionismo? Evolucionista. teoria do evolucionista. Se é uma teoria do evolucionista, a segunda questão, ó, presta atenção. A segunda questão quer que você relacione com a teoria do criacionismo. Se vocês estão me dizendo que o item A é do evolucionismo, ele quer o item verdadeiro. Então, você vai pensar se esse item é verdadeiro ou falso. Olha as dicas. B. A vida, o universo e todos os seres existentes não passam a existir do nada, sem que houvesse um ser superior, um ser divino, um ser eterno. O item B está dizendo que a nossa vida, que o universo, que todos os seres só existem de acordo com a teoria do criacionismo, com a existência de Deus. Ele foi o criador.
Com base nisso, você vai ver se o item B é verdadeiro ou o item B é falso. C. O desenvolvimento da vida e da grande diversidade dos seres vivos independe de algo externo à materialidade da existência. Ele está dizendo que não precisa ter nenhuma teoria que comprove a sua existência. Não precisa ter ou precisa ter? D. Nenhum ser vivo pode ser tido como membro de uma espécie, independente das leis da seleção natural. Ele está dizendo que a gente não pode ser relacionado com a seleção natural, ou seja, que a teoria da evolução ela não pode ser considerada. E o item é Richard Dawkins, zoólogo britânico, contribuiu para o endossamento do criacionismo, haja visto que ele acredita na existência de uma lógica sobrenatural no curso da vida na Terra. Para vocês entenderem a segunda questão, vocês têm que marcar o item verdadeiro que apresenta características sobre a teoria do criacionismo. Vou eliminar alguns itens para vocês. Item D, não é, elimina. Item A, não é, elimina. Ficou o item B, ficou o item C e ficou o item E. Foi isso? Sim. Foi não, presta atenção. Não. Elimina o item D de dado e elimina o item A. Ficou o item B, o item C e o item E. É só você lembrar. Teoria do criacionismo está relacionado, presta atenção, está relacionado com a nossa vida. Teoria do criacionismo está relacionado com a nossa vida, com o universo, com os seres vivos que vêm de uma criação divina, de um ser especial, de algo deslumbrante, vamos dizer assim. Ele não evoluiu dentro da história. Ele foi criado de acordo com as escrituras bíblicas. Com base nisso, eu dei praticamente a resposta da segunda para vocês. É só se ligar no item que fala sobre isso. Terceira. Marque o item correto. Nós temos 3 pontos para vocês analisarem. Primeiro ponto fala o seguinte: só há uma forma de surgimento do universo. Se a gente viu no decorrer da nossa aula que nós temos 2 teorias, a do criacionismo e a do evolucionismo, onde a do criacionismo diz que tudo foi criado por Deus e a do evolucionismo diz que tudo foi através de um processo, de uma evolução. Então, se tem 2 teorias, eu posso dizer, não é para responder, é só para vocês pensarem. Eu posso dizer que só existe uma única forma? Sim ou não? Vamos nem ler o resto, daí já dá para vocês saberem. Segundo ponto, há 2 grandes teorias que se confrontam. O que é se confrontar? Uma fala uma coisa e outra fala outra. Uma fala que a nossa existência é divina, outra fala que a nossa existência é da evolução, vem dos primatas. Então, nós temos 2 teorias. Terceira, a teoria evolucionista é a única teoria correta. Se eu estou falando de 2 teorias para vocês, vai lá outra dica para responder a terceira. Se eu estou falando de 2 teorias, então qualquer item que estiver falando só de uma teoria, vai estar certo ou vai estar errado? Podem responder. E aí? Vai estar errado. Vai estar errado. Com essa dica, vocês respondem a terceira. Quarta. A principal diferença entre a teoria do criacionismo e as demais teorias, ele quer saber qual a diferença do criacionismo com a teoria da evolução. O que é que elas têm de diferente? O item A fala, ó, possui uma base científica. O criacionismo, agora vocês podem responder aqui na quarta, tá? O criacionismo, ele é de uma base científica ou de uma base religiosa?
E aí? Religiosa. Religiosa. Então, se é religiosa, olha aí o item A. Ele vai ser verdadeiro ou falso? Pode responder. Verdadeiro. 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 Sério? Presta atenção, meu povo. Falso. Presta atenção, ó. Bora lá para quem não entendeu. A teoria do criacionismo, o item A está dizendo, presta atenção, o item A está dizendo que é uma base científica, tem estudos. Esse item está verdadeiro ou falso? Esse item está verdadeiro ou falso? Falso, por quê? Olha o microfone. Heitor. Ah, tá. Obrigada, amor. Teoria do criacionismo é com base na religião. Teoria evolucionista é com base na ciências, na pesquisa científica. Com base nisso que eu falei, o item A vai estar verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Item B. A criacionista tem uma base importante que é a Bíblia, ou seja, uma base religiosa. Enquanto as demais não possuem documentação. Aí você vai lembrar aqui no item B. A professora falou no decorrer das aulas e hoje que, de acordo com a teoria da evolução, os cientistas descobriram um esqueleto lá na África. Se descobriram um esqueleto, eles têm comprovação? Sim. Se eles têm comprovação, o item B da quarta questão vai ser verdadeiro ou falso? Pode falar. Falso. Falso. Item C. A teoria criacionista tem um caráter religioso, enquanto as demais se baseiam nas informações científicas. Olha o que o item C está dizendo. Criacionismo tem a religião, tem a Bíblia, Deus como comprovação. A outra teoria, que é evolucionista, tem as pesquisas, a ciência. A quarta questão vai ser verdadeiro ou falso? O item C. Pode falar. Verdadeiro. Vai ser verdadeiro. Então, ó, quarta questão, vocês vão marcar qual item? O C. Aproveite que foi uma questãozinha para vocês responderem, viu? Para vocês. Quinta, sexta e sétima questão, o que vocês vão escrever? Presta atenção. Quinta questão, desliga o microfone, tá atrapalhando. Quais foram as conquistas do período neolítico na quinta? Na era neolítica, o que foi que eles desenvolveram, o que foi que eles praticaram? Eu dei o exemplo para vocês, ó, de 6 atividades. Lembram das 6 que eu falei? Sim. Pronto. É a resposta da sua quinta questão, que eu mencionei lá das 6 atividades. Como eles viviam, que eles praticavam, que eles cultivavam. Faz parte da quinta questão. A sexta. Por que o fogo foi importante na era do Paleolítico? Lembrando vocês que quando eles descobriram o fogo lá na era Paleolítica, naquele período, olha só as dicas. Eles utilizavam o fogo para se aquecer nas cavernas por conta do frio. Eles utilizavam o fogo para espantar os animais de grande porte, os animais silvestres. Então, na sexta questão, vocês vão me dizer por que o fogo foi importante nesse período. Acabei de responder para vocês, ó. Moleza, né não? Sétima. Na pré-história, encontramos a fase do desenvolvimento humano, dos australopitecos até os Homo sapiens sapiens. Eu quero saber quais as características de atividades do homem. Vocês vão dizer aqui na sétima, como eles viviam. Eles viviam na era paleolítica ou na era neolítica, a sétima que ele quer? Na era neolítica. Então, como era que os homens viviam nesse período? Eles eram nômades ou eles eram sedentários? Ou seja, tinham moradia fixa. Eles dormiam em cavernas ou eles tinham suas casas? Se eles tinham suas casas, como era que essas casas eram feitas? Eles tinham ferramentas? Como eles viviam? Vocês vão falar como era a vida dos homens
na era neolítica, certo? 8ª. Você vai falar a diferença entre o período neolítico e a idade dos metais. Período neolítico tinha as ferramentas de pedra, o aperfeiçoamento das ferramentas dos instrumentos de pedra, a roda dos carros que já eram utilizados daquele período. É só lembrar do desenho dos Flintstones. O desenho dos Flintstones retrata muito a era neolítica. E aí a idade dos metais, que era o aprimoramento. Os metais já está falando. Instrumentos que eram na era neolítica de pedra e na era dos metais eles foram modificados. Vou dar um exemplo para vocês. As ferramentas que eles utilizavam. Aí vocês vão falar quais são essas ferramentas. A roda, que era de pedra. E, ó, o movimento do carro era com o quê? Com os pés, na era neolítica. Já na idade dos metais, já foi se modificando. Então, vocês vão colocar a diferença entre os dois. Na 9, deixa eu subir aqui. Tá acabando, meu povo. Não precisa se desesperar. Na 9, nós temos as características sobre o período paleolítico e o período neolítico. Onde você achar que é paleolítico, vai colocar a letra P. Onde você achar que é neolítico, vai colocar a letra N. Nômades, não é para falar, tá, meu povo? Eles eram nomadismo, ou seja, eles se deslocavam dentro do território. É P ou é N? Sedentarismo, moradia fixa, eles tinham já um local apropriado, já tinham construção de vilas, de cidades. Economia predatória, era no período que eles caçavam os animais para se alimentar. Revolução agrícola, período que eles praticavam a atividade da agricultura, o plantio. Domesticação de animais, criação de animais, em qual período? Paleolítico ou neolítico? Uso de pedra lascada e pedra bruta, ou seja, o desenvolvimento das ferramentas com a pedra. O uso do fogo, quando foi que o fogo surgiu, paleolítico ou neolítico. Pinturas rupestres, pinturas nas paredes e o uso da cerâmica. Panelas de barro, panelas de cerâmica, já no processo de cozinhar os alimentos, esquentar água, então era no período paleolítico ou no período neolítico. E a 10ª, sobre a pré-história, sobre a era paleolítica e a era neolítica, você vai marcar o item incorreto, o item falso. Alguma dúvida, meu povo? E aí? Não. Tudo certo? Tudo certo. Dominado? Certo. Tudo dominado. Tudo entendido? Tudo entendido. Vão se garantir mesmo? Pode deixar. Olha, presta atenção. Vão se garantir mesmo, né? Então, bora Te prometo. mais uma vez para a chamada de vocês. Anne Sofia. Presente. Kaique. Cauã. Presente. Davi. Presente. Eduardo Otaviano. Presente. Eduardo Holanda. Presente. Elisete. Gabriel Alves. Gabriel Kaique. Presente. A Elisete colocou presente no chat. Eu vi. Heitor. Presente. João Guilherme. Kelton. Lorena. Luana. Presente. Maria Larissa. Presente. Patrick. Renan. Sofia Caetano. Sofia Ketley. Vinícius. Presente. Antes de eu encerrar. Quem foi que respondeu? Foi a Sofia, né? Antes de eu encerrar, informaçãozinha para vocês. Quinta e sexta-feira, Semana Santa, não tem aula. Então, a nossa aula de quinta-feira de Geografia vai ser quando? Amanhã. Que horas, professora? Deixa eu olhar aqui mais uma vez.
Sexto ano, 1h30 da tarde. 1h30, tá bom? Qualquer dúvida é só olhar na agenda, que já tá lá o horáriozinho de vocês. Ave Maria, tia. Para tirar dúvida de geografia amanhã, certo? Se você não puder assistir, assiste depois a aula gravada. Vamos ficando por aqui. Tchau, meu povo. Essa aulinha,